agradecer à comissão organizadora destas jornadas da língua portuguesa, investigação e ensino e à Cátedra Eugênio Tavares da língua portuguesa da Universidade de Cabo Verde pela oportunidade que nos dá para prestarmos um simbólico testemunho e para partilharmos o nosso ponto de vista sobre a problemática da leitura e educação literária em Cabo Verde. Enquanto pequena editora independente, a Rosa de Porcelana está orientada não só para a publicação genérica de livros de temática vária, mas também para um público leitor plural e diverso. Por isso, para nós, é extremamente importante refletirmos e debatermos, dando sempre a nossa contribuição sobre o que pensamos seja a política do livro, da leitura e das bibliotecas. Na nossa opinião, é inseparável haver uma política pública, sendo o Estado, portanto, a grande instituição irradiadora dessa política, mas que integre claramente a leitura pública, o livro e as bibliotecas. Aqui, e falando de leitura pública, nós definiríamos a leitura pública como toda forma de leitura, não só de pura fruição, de puro gosto pelo livro e pelo ler em si, mas de toda essa capacidade, habilidade, acesso, possibilidade de ter condição de leitura, de ter acesso ao livro e de poder, de facto, tirar o melhor partido de um bem que deve ser público, universal, que é o livro e todas as formas de leitura que estarão, obviamente, em diferentes suportes, não exclusivamente no suporte livro. Esta política de leitura pública do livro e das bibliotecas, ela deve também estar muito clara para o cidadão em programas e com a sua definição, com uma legislação muito clara, também com os seus editais para que toda a cadeia em torno do livro e da leitura possam não só pleitear, concorrer e participar na promoção geral da leitura. Naturalmente que quando falamos sobre a leitura, temos que diferenciar aqui os diferentes níveis e de públicos e realçar o papel que o livro ou o público infantil e o público juvenil, adolescente e jovem adulto constituem uma franja muito importante para a leitura, não só porque é a franja maioritária da população cabo-verdiana, mas também por ser a franja estratégica para a consagração do hábito de leitura no nosso país. E, obviamente, que estas franjas, primeira a franja infantil, e é extremamente importante, com
com uma população de leitores enorme, em potencial, e também a franja de adolescentes e de jovens adultos. E eu creio muito sinceramente, aliás, cremos muito sinceramente que são as duas franjas cruciais e estratégicas para que se consagre Cabo Verde como um país de alto índice de leitura, que não é, mas com um enorme potencial de o ser. Teríamos que, obviamente, ter um olhar crítico sobre o nosso processo educativo, que não faz do ensino um espaço privilegiado de promoção da leitura, e não havendo muitas vezes toda uma política educativa orientada para ler no seu sentido pleno, para a criação de gosto e hábito de leitura nas crianças e prosseguir essa estratégia para os jovens, e a inexistência de uma política consistente e sistematizada de bibliotecas escolares. E entendemos que faltam falta toda uma estratégia que passe por uma mudança nos currícula, uma mudança dos objetivos do ensino e a percepção muito clara de que o aluno ou o estudante que domine a leitura, que tenha o gosto, que tenha o hábito e que, sobretudo, atinja o patamar de leitor crítico, de facto, está com capacidades aprendentes para todas as áreas do ensino e está com um potencial futuro em termos de educação e de vida profissional e de participação social e cívica e muito mais intensa e muito mais qualificada. As editoras têm um papel extremamente importante, diria mesmo crucial, para a formação da leitura na franja infanto-juvenil, ou nas franjas infantil e de juventude. Obviamente que há uma série de desafios, nomeadamente a da sustentabilidade deste mercado leitor, na medida em que nós estamos claramente perante contingentes com elevada potencialidade, mas que precisam de incentivos como a criação de gosto para a leitura, hábitos de leitura e orientações escolares em prol da leitura. As editoras têm que se adaptar, portanto, a esta realidade que tem enorme potencial, mas com a sua precariedade, e apelar e desafiar as entidades públicas, o Estado, a ter uma participação mais ativa e mais de fomento à produção editorial para a infância e para a juventude, e dar incentivos para que os custos e obviamente os preços sejam
confortáveis para os leitores e permite assim amplo acesso à literatura infanto-juvenil nacional, à literatura infanto-juvenil dos países de expressão portuguesa e à literatura infanto-juvenil e universal. É extremamente importante que as nossas crianças e os nossos jovens possam ler. E não será por acaso que o índice de leitura, a taxa de leitura, também nas franjas infantis e juvenis, definem o potencial e a capacidade do desenvolvimento de um certo país. E se compararmos o nível de leitura de Cabo Verde com um país desenvolvido, veremos que estamos a anos-luz em termos de leitura per capita, mas também de uma série de condicionalismo para o acesso ao livro, à leitura. Temos que investir fortemente em bibliotecas escolares e temos que investir fortemente nas edições dos autores nacionais desse tipo de literatura e incentivar as editoras e os livreiros para este mercado e fazer com que a escola seja, de facto, o grande farol de indicação de leitura. O cidadão qualificado que ainda precisamos ter em Cabo Verde só será possível se criarmos agora a geração de leitores, a geração de leitura. Muito obrigado.